Andréia? Já está aí? Lá. Você chegou cedo, hein? Saudade, né? Quanto tempo, viu? Mas a gente vai matando por aqui, para mudar, né? Tá tudo bem com você, Davi? Como é que vocês estão? Oi, Sandra. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o áudio? Dá para ouvir bem? Oi, Andréia, boa tarde. Ah, que bom, graças a Deus, Andréia. Tudo vai passar em nome de Jesus. Logo, logo, né? Obrigada. Que bom. Estão me ouvindo bem. Tem demorado um pouquinho, mas em nome de Jesus tudo vai passar. E o Senhor continua cuidando, né? Isso é o mais importante. Estamos bem, graças a Deus. Esperar mais um pouquinho para a gente começar. Como é que está o tempo aí? Está calor, está frio? Como é que vocês estão aí? A gente está em Rio Claro, então aqui está um pouquinho calor hoje. Até que fez bastante frio, mas agora esquentou bem. Tá? Aqui deu também uma esquentada muito boa. Como eu não gosto de frio. Oi, Cris, tudo bem? Boa tarde. Vamos começar, né? Enquanto o pessoal vai entrando. A gente só tem meia horinha, então a gente tem que aproveitar nosso tempo aqui. Ah, vamos seguir aqui o nosso cronograma. Né? A gente parou semana passada, a gente terminou o capítulo 2 de Gênesis, né? Olhando cada versículo onde citava ali, no caso de Gênesis, aqui no comecinho, a criação de Eva, né, como foi, a instituição do casamento dela com Adão, o propósito de Deus na vida de Eva como mulher, como ser humano, como depois esposa. E agora a gente vai entrar no capítulo 3, que é um capítulo terrível, né? A gente sai ali do paraíso, a gente sai daquela criação totalmente perfeita de Deus para entrar num capítulo onde nós vamos ver o começo do pecado, né? Quando Adão e Eva, a humanidade ali, peca, desobedece, se rebela contra Deus e traz então o pecado para a sua vida, traz toda a consequência do pecado, a morte,
doença, dor, destruição, tudo que a gente infelizmente conhece, né? Então, no capítulo 3 é o capítulo que vai tratar sobre a questão do pecado do homem e da mulher. Se você quiser acompanhar, eu quero... Oi, Raquel, tudo bem? Raquel, minha querida ajudante, vai colocar aí os textos. Muito obrigada, Raquel. Eu quero começar lendo um texto, né, que eu gosto muito da Bíblia, eu acho muito legal, e ontem eu lembrava que eu gostava de uma versão específica, eu não conseguia lembrar, e olhei em várias versões, até que eu achei na Bíblia a mensagem, que eu acho que ficou muito bom esse versículo, que está lá em Eclesiastes, mas fala desse momento aqui, né? Eclesiastes 7:29, que diz assim: por fim, né, ali o autor falando, por fim, cheguei à seguinte conclusão: Deus fez todos íntegros e honestos, nós é que estragamos tudo. E essa é uma grande verdade, né? Deus, ele criou tudo perfeito. Deus, ele criou todo o universo, Deus criou a terra, Deus criou a natureza, Deus criou os animais, Deus cria tudo muito perfeito, Deus cria o homem e a mulher, ali a sua semelhança, e tudo, então, vivia numa harmonia perfeita, né? E aí, nesse texto fala, Deus, ele fez tudo muito perfeito, íntegro, honesto, inteiro, e aí a gente foi e estragou tudo, infelizmente, né? E é o que nós vamos ver aqui no capítulo 3 de Gênesis. Antes de entrar no capítulo 3, eu queria ler aqui uma citação, eu acho que vai ser a única citação que a gente tem hoje, de um livro que eu comecei a ler, do Timothy Keller, é um autor que eu não conhecia, terminei de ler um livro dele, que inclusive o pessoal que eu faço parte de um clube de leitura, que a Raquel inclusive está aí, faz parte também, a gente terminou de ler um livro dele que chama Deus Pródigo, que é um livro fantástico, se você estiver procurando aí uma boa leitura, vale muito a pena, qualquer livro dele vale muito a pena. E eu comecei a ler esse A Cruz do Rei, e no comecinho já eu vi essa citação e achei bem interessante, aí quis trazer aqui para a gente pensar um pouquinho nela. Ele diz assim, olha, no livro de Gênesis, capítulos 1 a 2, vemos que fomos criados para viver em um mundo em que todos os relacionamentos são inteiros, perfeitos em termos psicológicos e sociais, porque Deus era o rei. Deus era o rei. Deus, ele criou tudo perfeito e tudo girava de uma maneira perfeita porque ele era Deus e ele era o centro ali, né? Ele era o rei que governava todas as coisas ali. Mas, o texto continua falando, o capítulo 3 de Gênesis conta a próxima parte da história, que cada um de nós escolheu ser seu próprio rei. Optamos por seguir o caminho da centralidade, não mais em Deus, né? A centralidade é em nós mesmos. E isto destrói os relacionamentos. O fato de só pensar em como eu estou me sentindo, como eu estou me saindo, como as pessoas estão me tratando, se estou alcançando sucesso ou fracasso, se estou sendo tratado com justiça. Então, a autoabsorção nos deixa estáticos, não há nada que cause maior desintegração. Porque temos guerras, lutas de classe, conflitos familiares, porque nossos relacionamentos constantemente se desintegram. Quando decidimos ser nosso próprio centro, nosso próprio rei, tudo mais se desintegra, seja psicologicamente, socialmente, espiritualmente ou fisicamente. E foi isso, esse retrato terrível, né, que Adão e Eva começaram a descobrir por causa do pecado. Antes não existia isso, antes havia uma harmonia perfeita, antes tudo girava em torno de um centro que era Deus.
Mas quando Adão e Eva pecam, a humanidade peca, eles acabam tomando essa iniciativa. A gente vai ver aqui os textos, né? Se rebelando contra Deus, desejando o lugar de Deus, desejando ser Deus, desejando ser igual a Deus. E aí, então, vem o pecado e vem o problema, porque nós não somos Deus, nós somos criaturas, não somos o Criador. E aí, então, tudo acaba girando de uma maneira extremamente egoísta, nós só conseguimos olhar para as nossas necessidades, para aquilo que a gente acha que merece, né? E aí, então, tudo se desintegra, todos os relacionamentos são afetados. E aí a gente vê isso a partir do capítulo 3 de Gênesis até o final da Bíblia, e a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Nós já estamos com 11 minutos. O tempo passa muito rápido. Gênesis capítulo 3, verso 1. Vamos ler aqui. Gênesis 3:1 diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Vamos parar um pouquinho por aqui. Eu acho muito interessante essa colocação do autor, né? Aqui, provavelmente, a gente atribui a Moisés, né? Mas ali inspirado pelo Espírito Santo de Deus, contando toda essa história que foi revelada a ele. E aí diz assim, certa vez, né, a serpente perguntou à mulher, e traz uma coisa tão assim, corriqueira, normal, eu não sei se vocês acabam tendo essa leitura, mas toda vez que eu leio isso, me vem, eu tenho essa maneira de ver, assim, que parecia tão corriqueiro. Parece que Eva não se espanta de repente aparecer uma serpente na frente dela e começar a falar com ela, bater papo com ela, né? Parece que era algo tão normal, tão corriqueiro, e aí a Bíblia não fala nada sobre, então a gente fica viajando, conjecturando, né? A C.S. Lewis, que escreveu Crônicas de Nárnia e tantos livros maravilhosos, ele abordava algo que eu acho muito legal, né? De que lá no paraíso, com tudo perfeito, os animais falavam, e eu acho isso muito fantástico. Mas como a Bíblia não fala nada sobre, então a gente vai seguir em frente, né? Mas o texto parece que Eva não se espanta tanto de uma serpente estar falando com ela, embora a gente não tenha como saber, porque é um relato muito, muito sucinto, né? Não tem tantos detalhes. Vamos lá para o que a Bíblia fala. Primeiro, a serpente, a Bíblia, ela fala quem era, né? Não era simplesmente um animal que apareceu do nada e começou a conversar com Eva. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, diz assim: o que receio e quero evitar, o apóstolo Paulo falando, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, então aqui a gente já tem a Bíblia explicando que aquela serpente, né, era o próprio diabo, era Satanás ali que entra naquela serpente e usa aquela serpente para falar com Eva e trazer um engano, que diz aqui que Eva foi enganada pela serpente. Né? Em Apocalipse 12:9 também diz assim: o grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Então, aqui esses dois textos nos explicando que aquela serpente que aparece aqui no capítulo 3 é Satanás, é o diabo, que enganou Eva, e aqui em Apocalipse, quando mostra o fim dele, falando que ele continuou enganando o mundo todo. E vamos lá, então, seguir o texto. Então, no verso 1 ainda, a serpente, ela aborda o diabo, né? Aborda ali Eva, dizendo assim, Deus realmente, né? Uma maneira muito sutil de colocar uma dúvida ali em Eva. Né? Deus tinha falado com Eva e Adão, que não era para eles comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal,
Mas aí o diabo vem e fala, Deus realmente falou desse jeito? Deus falou mesmo, né, isso? E coloca uma dúvida em Eva, e eu acho interessante a resposta dela, porque ela responde e ela ainda acrescenta alguma coisa que no relato anterior, quando Deus fala com eles, não tinha. Ela acrescenta uma partezinha, ela diz assim, podemos comer, verso 2, do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, Eva falou, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Aqui é um pouco diferente do relato que a gente tem quando Deus fala com eles. Né? Deus não fala, o fruto é tóxico, se você encostar nele, você já cai morto. Né? Mas Eva ali, no ímpeto de querer responder a serpente, mas já com essa pontinha de dúvida, ela fala, não, Deus falou, inclusive ele falou que não pode nem tocar, no fruto. Mas vamos seguir. É claro que vocês não morrerão. E aí a serpente vai vindo, envolvendo Eva nessa conversa e nesse engano. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher, Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. Então aqui, Satanás ele joga, um pouquinho da dúvida, e depois ele vai trazendo ali o engano, enredando ali Eva, trazendo para aquilo que Eva começou a se interessar em ouvir. Fala, não, vocês não vão morrer. Você deve ter entendido errado. Na verdade, o que vai acontecer é que vocês vão ser iguais a Deus. Vocês vão conhecer hoje o que vocês não conhecem. E é interessante porque nesse engano de Satanás, ele fala algo que é verdade. Ele fala, você vai conhecer o bem e o mal, né? Você vai conhecer aqui, vão abrir os seus olhos e vocês vão conhecer o bem e o mal. Infelizmente, isso era verdade. Eles iam acabar conhecendo algo que Deus não tinha planejado que eles conhecessem. Não tinha interesse em conhecer o mal. Era só o bem, né? Era isso que Deus tinha, é isso que Deus tem para nós. Não o mal, mas o bem. Mas esse engano de Satanás, a gente vê que é o que ele usa, para continuar enganando a humanidade. Ele vai misturando um pouquinho de verdade aqui com o engano, e meia verdade não é verdade, é uma mentira, porque não é verdade, mas tem cara de verdade, parece verdade, então eu acho que deve ser verdade. E Eva, então, foi ali enganada pela serpente. Vamos para o verso 6. E aí, então, o verso 6 é bem enfático, que diz assim, a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Então, Eva, ela não estava mais sendo guiada, lembrando, pensando no que Deus havia falado. Não coma do fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer. Você vai entrar numa destruição que eu não criei você para isso. Mas Eva para de ouvir isso e começa a dar ouvido ao engano da serpente e começa então a ser guiada por aquela aparência e pelo desejo que começa a brotar de dentro dela. Nossa, mas o fruto parece muito lindo. Como é que pode me fazer mal um fruto tão lindo assim? E ela então começa a colocar em dúvida aquilo que Deus havia dito. E ela continua dizendo, parece tão lindo, tão delicioso, vai me trazer uma sabedoria fantástica. E ela então vai sendo guiada pelo próprio desejo dela e não mais pela palavra de Deus. Não mais pela palavra de Deus. E a gente vê que isso é recorrente, não aconteceu só lá com ela, Continua, o ser humano continua assim. Ele continua se deixando ser guiado pela aparência, por aquilo que parece
desejoso, desejável, aquilo que parece que vai me fazer bem, mesmo que me disseram, não vai por aí, não, aquilo não é bom para você. Mesmo que Deus esteja dizendo, não faça isso, mas parece tão bom, parece que vai me fazer tão bem. E aí, então, Eva vai sendo guiada, né? Como o ser humano vai sendo guiado pelos seus próprios desejos. E ela, então, começa a pensar isso, começando naquela duvidazinha que a serpente jogou ali. Realmente, Deus disse isso mesmo, você tem certeza? Né? Não vai morrer, você vai ser igual a ele, você vai conhecer coisas que hoje você não conhece. E Eva, então, vai deixando entrar esses pensamentos vão tomando, né, lugar ali nela, até que esses pensamentos fazem com que ela haja. E aí, então, o texto diz que ela, então, toma do fruto e come. E ela, então, depois, dá ao seu marido e ele também come do fruto. E aqui a gente não sabe se Adão estava do lado dela nessa situação. A Bíblia não é muito detalhista nesse ponto. Né? Eu já vi vários livros falando da omissão de Adão. Ele estava ali, por que ele não fez nada? Porque ele não se adiantou? Mas não sei se ele estava ali ou não. Né? O que a Bíblia fala é que Eva comeu o fruto, foi e deu para o seu marido, e ele preferiu, então, ir com ela. Preferiu comer do fruto do que rejeitar e ficar com aquilo que Deus tinha dito. Gênesis, verso 7, então, capítulo 3, verso 7. Naquele momento, seus olhos se abriram, e isso não é na conotação boa, né, de olhos abertos, de ver coisas boas, né, mas, infelizmente, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Eles viram que aquilo que, como é que eu posso dizer? Eles viram que aquilo que antes era, como a gente viu no capítulo 2, aquilo que antes era algo totalmente transparente, né? Que não havia nenhum tipo de vergonha entre o casal, nenhum tipo de barreira entre o casal. Agora, entra o pecado, e a primeira coisa que eles olham eu tenho vergonha, né? Eu estou percebendo que você está nu, que eu estou nu, eu não vou me despir na sua frente, eu não consigo administrar você dessa maneira. E não é simplesmente a nudez física, mas ali eles abrem os seus olhos e toda aquela parte perfeita, sem malícia, sem pecado, com transparência mesmo, sem barreiras entre o relacionamento, acaba. Né? Acaba. Eles perceberam que estavam nus, eles viram que alguma coisa estava errada, um com o outro. Né? E aí eles tentaram, então, dar um jeito para disfarçar, porque eu preciso esconder. Né? Eu preciso esconder, porque eu estou com vergonha de você. E aí, então, o pecado começa a trazer todas essas questões terríveis de relacionamento. Eu vou esconder o que eu sinto, eu vou esconder o que está acontecendo, eu vou esconder essa situação porque eu não sei lidar, eu tenho vergonha, eu tenho medo, e aí vai. E começou aí com o pecado. Verso 8, vamos lá. Estavam nus, verso 7 ainda, por isso costuraram folhas de figueira umas às outras, por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Verso 8, quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então, aqui eles se esconderam do Pai, eles se esconderam do Criador. Então, quando algo de errado acontece, a tendência é esconder. Eles tiveram medo. Eles se reuniam, eles estavam juntos todo dia, num relacionamento tão profundo, tão gostoso, né, com Deus, o Criador, o Pai. E entra o pecado. Quando entra o pecado, entra o medo, entra a vergonha,
E eles, então, tentam se esconder. Vamos pular para o verso 12, que diz assim, porque aí, então, Deus fala, vocês comeram do fruto, porque olha o que vocês estão fazendo, olha como é que vocês estão agindo, né? E aí o verso que aparece a mulher, a citação da mulher, é no verso 12, quando Deus fala, vocês comeram do fruto que eu falei para não comer? E aí Adão se antecipa e fala, foi a mulher que você me deu. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então, não vou assumir minha culpa. A culpa é da mulher e principalmente sua, Deus, porque foi você que me deu ela. Né? Então, aquela coisa de jogar a culpa para o outro. Eu não admito o meu erro, eu não admito aquilo que eu fiz, é mais fácil eu jogar para o outro. Aí eu fiz isso porque você fez aquilo. Eu respondi desse jeito porque você falou daquele jeito comigo, né? E aí, então, a gente vê que começou tudo aqui. E ele, então, fala, ela me ofereceu, a mulher que você me deu, ela me ofereceu e eu comi. Deus, então, vira para Eva e fala, o que você fez? E aí ela fala, a serpente me enganou. Por isso que eu comi, porque ela me enganou. E nenhum ali, então, admite a sua culpa. Né? Ninguém admite a sua culpa. Vamos lá para o verso 15, a gente já está com o nosso tempo já quase acabando. Deus, então, fala com a serpente e ele traz algo bem interessante. Deixa eu ver se está tempo a gente terminar. Acho que sim. Aqui o capítulo 3. Ele fala algo bem interessante. Não sei, mas vamos parar, vamos ver quanto tempo a gente consegue falar aqui. Quando ele começa a partir do verso 15 com as maldições, com a consequência, na verdade, do pecado. Pecou, né? E aí então veio a consequência de todo o pecado. E aí ele fala então, olha, para a serpente, haveria então inimizade da serpente e a mulher. Haveria inimizade da serpente e o descendente da mulher. E aí o texto fala assim, farei que haja inimizade entre você e a mulher, falando para a serpente, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, aqui, nesse verso 15 e 16, é a primeira referência que nós temos na Bíblia de Jesus, do Messias, que agora teria que vir, para poder pagar o preço do pecado que nós não poderíamos pagar. O Jesus que teria que vir, o Messias, o Salvador, para ir até a cruz, e ali então morrer a morte, que é o salário do pecado, para que nós pudéssemos de novo a ter vida. Para que nós pudéssemos agora ter um caminho de volta ao Criador, de volta ao Pai. Aqui então é a primeira profecia que Jesus aparece, dizendo a serpente vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Ele virá para vencer o pecado, esse pecado que agora vai destruir tanto a humanidade, que vai trazer tantas coisas terríveis que nunca foram a intenção de Deus. Nunca foi o desejo do coração do nosso Criador, do nosso Pai, que nós vivêssemos tudo isso. Mas veio o pecado, trazendo todas as suas consequências. E aí precisaria vir o nosso Salvador, para que ele pudesse vir, pagar o preço do pecado, vencer o pecado e a morte, esmagar a cabeça da serpente e ser vitorioso, nos fazer vitoriosos, nos levando de volta ao Pai. Então, aqui nós podemos, vamos parar por aqui, nós podemos ver a primeira profecia falando do nosso Salvador. Vamos terminar. Muito obrigada pela atenção de vocês. Deus abençoe cada um e que possamos continuar aí estudando a palavra do Senhor e olhando para nós como mulheres, né? O propósito que Ele tem para nós, direções, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada por esse tempo. Te louvamos, te agradecemos e pedimos que o Senhor continue
ministrando o nosso coração. Senhor, nós te louvamos, porque esta profecia aqui de Gênesis 3, 15 e 16 se cumpriu. O nosso Salvador veio. Ele morreu naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Ele está vivo e em breve ele voltará, para que nós possamos voltar a viver junto com o Senhor, novamente, numa harmonia perfeita, como sempre foi a tua vontade. Nós te louvamos e agradecemos por isso, em nome de Jesus. Muito obrigada, queridas. Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau.